A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes, hoje 29 de março de 2024, uma data onde muitas religiões elas reconhecem como o dia que representa o sacrifício de Jesus, onde iniciou todo o sacrifício de Deus. Hoje é uma data que todos nós precisamos refletir e meditar nesse ato de Jesus para salvar a humanidade. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que encontra-se no Evangelho de João 3,16, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu muitas vezes escuto de pessoas que creem em Deus, que crê em Jesus, que tem fé, mas que por não ter uma religião, não praticar uma religião ativa, não frequentar uma igreja e mesmo não estudar a Bíblia, me perguntam, eu creio muito em Deus, eu creio em Jesus, porém eu não consigo compreender esse ato sacrificial que Jesus teve que passar. E realmente a falta de conhecimento da verdade muitas vezes nos afasta de Deus, nos afasta de um relacionamento real com o Senhor, de reconhecer a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. A falta de conhecimento nos afasta da verdade. Ainda no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, o profeta Oséias, Deus diz através dele: o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus, quando ele nasceu, que ele iniciou o seu ministério, ele também vem a dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos compreender, sim, a graça maravilhosa que foi a vinda de Jesus para a salvação de toda a humanidade. Antes do Messias vir, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, eles eram a única nação que reconhecia apenas um Deus, o Deus soberano, o Deus único e o Deus verdadeiro. Todas as nações do mundo, fora Israel, eram nações pagãs, eram panteístas, politeístas, faziam rituais, orgias, sacrificavam crianças, coisas que infelizmente ainda hoje existem. Mas Jesus, ele amou tanto o povo, ele amou tanto todas as nações, toda a humanidade, que ele veio para que todos pudessem ter acesso à salvação e à vida eterna e não perecesse, e não fosse nas mãos do príncipe das trevas e terminasse no inferno. Jesus, ele dá a oportunidade para que qualquer pessoa possa, através da vida dele, ter acesso ao plano de vida eterna e ao plano de salvação. Através da sua graça, da sua misericórdia e da sua compaixão. Para isso, foi necessário que Jesus viesse, que Jesus falasse de todo o plano de salvação para aqueles apóstolos, para aquele povo. Eu venho falando para vocês que o povo de Israel, naquele momento, devido à crise que eles viviam, tanto que eles estavam sofrendo nas mãos do Império Romano e também de um rei corrupto, de um rei maldoso que foi Herodes, eles clamavam pela vinda do Messias. Porém, toda a interpretação que eles tinham das antigas escrituras, mesmo o profeta Isaías sendo tão claro que haveria de vir aquele que ia sacrificar pelo mundo, eles interpretavam, e eles interpretam ainda, muito deles, que o Messias era um Messias político, que toda a glória viria nessa terra, através do povo de Israel.
Mas Deus, ele tinha um plano perfeito, ele se veio humilde, ele teve contato com aquele povo, ele chamou os seus apóstolos, os seus principais discípulos, para falar todo o plano de evangelização e de levar a salvação para o mundo. Eles inicialmente não entendiam, mas Jesus claramente disse a eles: eu vou ter que morrer na cruz, mas eu ressuscitarei e voltarei para buscar todos vocês. Eles não entendiam o porquê daquele sacrifício, o porquê que Jesus havia de sofrer em primeiro momento. Mas logo que foi cumprido, que Jesus se doou, que Jesus percorreu aquela via dolorosa, aceitou ser o sacrifício, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para os seus apóstolos e percorreu um caminho, mais um caminho de ensinamento antes de subir aos céus. E veio depois o dia de Pentecostes, onde eles ficaram reunidos em Jerusalém e o Espírito Santo transbordou na vida deles e eles iniciaram o plano de salvação de Deus, através de levar todo o evangelho de Jesus para todas aquelas nações que circuncidavam a nação de Israel. Aí sim, eles começaram a entender, através do poder do Espírito Santo e de toda a sabedoria que o Espírito Santo estava dando para eles, através de visões, de sonhos, de poder, eles entenderam que a salvação não estava restrita apenas ao povo de Israel, a eles, pois todos aqueles apóstolos, eles eram judeus, os que conviveram com Jesus. Eles puderam entender que o evangelho, que o plano de salvação era para todos. E começaram a percorrer Grécia, Roma, Turquia, todas aquelas nações para levar o plano de salvação. E Jesus, ele precisou sim passar por esse ato de sacrifício, não porque ele era fraco, mas porque ele era poderoso, porque ele é o Rei da Glória, porque ele é o Rei dos Reis e ele é capaz de vencer até a morte. O principal ensino, a princípio, que a cruz nos mostra é que Deus, ele vence a morte. E chegará o dia que todos nós também venceremos a morte. A morte para o cristão não existe. A morte para o cristão realmente é uma passagem para a vida eterna. Nem a morte é capaz de vencer Cristo. Nem a morte é capaz de vencer o cristão. Olha que palavra maravilhosa. Olha que bênção maravilhosa. Por isso que Jesus, ele sempre nos seus ensinamentos, ele diz para nós: não se preocupa o que há de vestir, o que há de comer, não se preocupa com o dia de amanhã. Veja os passarinhos, veja os lírios dos campos. Eles não guardam nada e nada falta para eles. Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Jesus, ele é enfático nessa proposta para nós não nos apegarmos nas coisas materiais desse mundo, nos prazeres transitórios desse mundo, ficar deixando nossa família em segundo plano, nossos filhos em segundo plano, a igreja em segundo plano, ficar preocupado sem dormir por causa de boleto, por causa de conta, por causa de reservas de dinheiro, porque isso perece. Tudo na vida, no que está aqui no mundo, perece, mas a sua alma, o seu espírito jamais perecerá. O que vai sobrar quando morrermos é a nossa alma e o nosso espírito, o nosso corpo e todos esses bens materiais vão ficar aqui na terra, vão perecer aqui na terra. E muitas vezes você pensa, mas eu estou preocupada com os que vão ficar, com meus filhos, eu quero deixá-los seguros. É digna essa preocupação, mas nós nem saberemos se isso vai conduzir algo de bom na vida deles,
se isso vai trazer algo de bom na vida deles, o que eles vão fazer, se isso vai fazer a diferença. Perdão. Também na vida dos nossos filhos, nós precisamos preocupar com a alma dos nossos filhos, com a instrução que os nossos filhos estão tendo, com a vida eterna daqueles que amamos. Vamos buscar o reino dos céus. Vamos valorizar o sacrifício de Jesus. Vamos amar Jesus, amar a Deus como Ele nos ama. Se hoje nós estamos aqui no Brasil, se nós ocupamos esse espaço tão longe da nação onde Jesus nasceu, onde tudo aconteceu, e se nós, 2024 anos após o seu nascimento, estamos falando dele, é porque tudo que aconteceu foi verdade. Não há ninguém que mudou o mundo como Jesus. Até a nossa datação é antes de Cristo e depois de Cristo, pois ele mudou a humanidade. Buda não mudou a humanidade. Hare Krishna não mudou a humanidade. Allan Kardec não mudou a humanidade. Mas Deus, mas Jesus mudou a história do mundo. Há um grande evento, o que é antes de Cristo e o que é depois de Cristo. Através de uma única pessoa, de Deus, Jesus encarnado, Deus encarnado através da vida de Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele nasceu numa vilinha, uma nação pequena, que é a nação de Israel, onde inicialmente ele começou a atingir vilarejos, poucas pessoas, 12 apóstolos escolhidos para levar o evangelho. Através dessas poucas pessoas, o mundo inteiro foi alcançado. Se não há poder de Deus, eu não sei o que isso explica. Faça você, influencie você, 12 pessoas, e fala, leva esse meu ensinamento para o mundo. Ninguém saberá quem é você. Você vai morrer, vai passar alguns anos, pode ter algum registro sobre você. Sabe por quê? Porque nós não somos Deus. Jesus, 2024 anos, o povo, as nações, as autoridades se movimentam através de Jesus. Seja positivo, seja negativo. Nações perseguem cristãos. Nações reconhecem Cristo. Se isso não é o poder de Deus, eu não sei o que é. Como é maravilhoso crer em Jesus. Como é maravilhoso ser alcançado por Jesus. É um privilégio nós vivermos a verdade. Nós temos que ter misericórdia das pessoas ao nosso redor, que não reconhece Jesus como Deus, que não reconhece a palavra do Senhor como soberana. Jesus é maravilhoso. Se tudo foi se cumprido que Jesus falou, é porque o restante que falta será cumprido na minha vida, na sua vida e na humanidade. Está chegando o tempo de estarmos mais próximos de Deus. Estamos vivendo os últimos minutos da profecia bíblica, da volta de Jesus. Nós precisamos ficar atentos, temer mais ao Senhor, estar mais próximo de Jesus, pois nós não sabemos o dia e a hora, mas nós já sabemos que está muito próximo. E quem não acordar, e quem não se arrepender, quem não se prostrar aos pés de Jesus, quem não se voltar para Cristo, está correndo grandes riscos. A palavra do Senhor é verdadeira. Jesus nos ama, Ele nos amou e Ele se sacrificou por amor à humanidade, por amor a mim e por amor a você. A meditação de hoje diz: o amor de Jesus nos alcança e a fé nele nos salva e nos libera para uma vida de paz. O amor de Jesus tira toda angústia,
toda a aflição, toda a preocupação que o mundo nos gera. E nos traz paz, nos traz segurança e nos traz salvação. Com Jesus estamos seguros. Com Jesus, por mais que ficamos angustiados algumas vezes, perturbados algumas vezes, nós sabemos que isso passa, mas a sua palavra, a sua salvação e o plano de vida eterna, isso jamais passará na nossa vida. Deus abençoe a vida de cada um, que vocês possam meditar e valorizar e amar e cada vez mais aumentar a sua fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Que você possa estar mais quebrantado, que você possa estar mais arrependido para estar ao lado de Jesus. Queira conhecer mais de Jesus, sempre queira mais de Jesus, pois Ele tudo fará na sua vida. A leitura bíblica de hoje está em Lucas 6, onde eu quero compartilhar uma grande lição que Jesus nos ensina. O seu discurso sobre as bem-aventuranças está em Lucas 6, versículo 20 ao 23, que diz assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Bem-aventurados, irmãos, nós podemos interpretar como felizes. Jesus, ele está dizendo que nós cristãos, que queremos ter uma vida digna, uma vida honesta na presença do Senhor, nós somos felizes quando se mantemos pobres, porém na presença dele, fazendo o correto, não sendo desonesto, não buscando vida fácil de corrupção. Ele diz: feliz é você pobre, porque vosso é o reino de Deus. Feliz é você que tem fome, mas ainda assim crê em mim, está comigo, pois vós sereis fartos. Bem-aventurados que choram, os que choram por misericórdia do próximo, por compaixão do próximo. Os que choram muitas vezes porque está passando por problemas, por luto, mas ainda assim firmes com Cristo, com Jesus, pois nós haverás de rir. E feliz é aquele que é perseguido, que é injuriado, que é rejeitado por causa de Cristo, por falar de Cristo. Jesus, ele diz: exultai, regozijai, se falam mal de você porque você me segue, porque você fala de mim, pois você terá um galardão, porque você será reconhecido no reino dos céus. Paulo sempre dizia: eu regozijo quando eu sou perseguido, quando eu sou humilhado por causa de Cristo. Irmãos, se estão falando mal de você, porque você resolveu, de fato, seguir Cristo, colocar Deus na sua vida, se estão, talvez, muitas vezes, tirando sarro de você, se alegre, pois o reino do céu pertence a você. Eu não me importo o que as pessoas pensam sobre as minhas atitudes cristãs. E, na verdade, se as pessoas se utilizam, talvez, do meu devocional para falar mal de mim,
para me humilhar, para me desvalorizar, eu agradeço a Deus por isso, pois eu sei que isso está gerando um peso de glória, um peso de galardão para mim. Não se deixe amoldar ao padrão das pessoas. Não se deixe querer ficar bem com as pessoas. Mas coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, pois o melhor para você virá. Jesus, ele está vendo. Deus, ele nos vê. E a palavra dele é justa e é correta e não é em vão. Se Jesus diz que somos felizes quando estamos com ele, mesmo parecendo viver uma vida mais difícil, mesmo parecendo que estamos perdendo, se ele diz que nós somos felizes é porque nós somos, porque ele sabe que o melhor nos espera, coisa que para nós, pela nossa limitação, nós não conseguimos compreender. Mas o que nós precisamos é ter fé e crer que isso é verdade, que isso é real. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.